Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Mariana. Eu tenho 29 anos e eu vou explicar para vocês os 5 erros que os intercambistas cometem antes de fazer o intercâmbio. Eu cometi alguns desses erros e eu vou explicar para vocês não cometerem ele de jeito nenhum. Eu fiz intercâmbio para a Itália em 2022. Eu fiz 6 meses de intercâmbio na Universidade de Roma, Tor Vergata, localizada em Roma, obviamente. E eu fiz direito lá, né? Hoje eu sou formada em direito e eu também sou professora de italiano. Então eu mexo com toda a parte da advocacia, a parte da Itália, seja visto, cidadania, visto de estudante, visto de trabalho, cidadania. E eu também sou professora de italiano, que é a minha paixão. Então, eu vou explicar para vocês aqui os 5 erros muito comuns que as pessoas cometem, né, antes de fazer um intercâmbio. Vamos lá. Antes de começar, vou falar aqui para vocês que todas as informações eu tirei tanto do consulado italiano de São Paulo, né, e também tirei dos inúmeros e-mails que quando eu fui fazer intercâmbio, eu fiquei muito perdida porque eu não tinha muitas informações. Então eu ficava mandando inúmeros e-mails pro pessoal do consulado italiano, eles me responderam, eles foram muito solícitos. Mas na época não tinha muita informação no site. Então eu tive que me virar assim, praticamente sozinha. Então eu fiquei meio perdida. Para vocês não ficarem perdidos, eu resolvi gravar esse vídeo para ter essa utilidade, facilitar a vida de vocês que são intercambistas, né? Principalmente estudante. Então vamos lá. O primeiro erro é você reservar a hospedagem aqui no Brasil sem saber se é golpe ou se você vai gostar do lugar. Porque, gente, nada pior do que você reservar um local que você chega lá, você vai ficar 6 meses lá, você não se sente confortável lá. Você não gosta do ambiente, você não gosta, às vezes, do cheiro do local, às vezes você tem rinite, aquilo lá é tudo empoeirado, é velho. E você vai ficar 6 meses naquele lugar que você reservou só porque você reservou no Brasil? Porque que acontece? Já ouvi 2 histórias. Uma era golpe, tinha tudo bonitinho o site, como se fosse o Airbnb, a menina reservou. Só que na hora que ela foi pagar, sumiu esse site, ela foi bloqueada do WhatsApp. E era um golpista da Espanha aplicando golpe em estudantes que iam para a Itália. Por quê? Porque a conta era da Espanha. E ela conseguiu, graças a Deus, reverter e ela não perdeu o dinheiro porque a tia dela trabalhava no banco, nesse banco que ela fez a transação. E antes de chegar na conta do bandido, o dinheiro retornou a ela. Porque essa transferência internacional às vezes demora alguns dias, né? Graças a esse delay dessa transferência bancária, ela conseguiu não perder o dinheiro dela. E a segunda história que eu escutei é de uma menina que ela não foi golpe, ela reservou do Brasil, só que chegou lá, ela não gostou, assim, não era o que estava na foto, claramente. Ela não gostou do local, tipo, era um local que era aberto, você viu o que seu vizinho estava fazendo, e o seu vizinho estudante, e era afastado de tudo, de metrô e tudo mais. E aí ela perdeu o dinheiro do calção que ela havia pago, e teve que procurar outra hospedagem. Mas pensa, ela tava desesperada, porque ela tava lá, ela queria sair daquele local, mas já tinha começado as aulas e ela precisava arrumar um local e não tinha. Graças a Deus que ela arrumou uma outra pessoa e conseguiu pegar um apartamento e dividir. Eu cheguei na Itália sem hospedagem. Eu reservei 15 dias do Airbnb, porque o que acontece? O consulado ele vai te pedir para você comprovar no mínimo 15 dias de hospedagem. Então é importante que você reserve 15 dias do Airbnb e você comprove para o consulado que você tem uma hospedagem na Itália. Você chega lá, você vai fazendo visitas, foi o que eu fiz visitas, até encontrar um local que eu achei. O apartamento estava todo reformado, né? O proprietário era uma pessoa muito boa. Ele não era caro, o quarto dentro desse apartamento, e era perto da faculdade, mas também era perto de metrô. Então foi ótimo para mim esse local. E aí eu peguei e reservei esse local. Mas aí, preste atenção, vamos colocar aí um segundo erro. Vá preparado para pagar pelo menos 3 meses de um aluguel, porque você vai chegar na hora e você vai ter que pagar o primeiro aluguel e 2 meses de calção. Eu paguei na hora 1.000 euros. Tive que chegar lá para entrar, pagar 1.000 euros, porque eu tive que pagar 1 mês de aluguel e 2 meses de calção.
E meu aluguel na época era uns 320 euros, né? Só o aluguel, tirando as despesas como água, luz e gás. Então vá preparado para isso. Para pagar tanto os 3 meses do aluguel, mas também para que você não vá com uma coisa reservada para os 6 meses, um ano que você vai ficar e chegar e não e você chega lá e não gosta do local. Então vá preparado, já vai buscando antes, pesquisando, né? Tem um site que eu gosto muito que chama o Idealista, que eu vou mostrar aqui para vocês. Idealista. Esse site aqui, o Idealista, foi onde eu encontrei foi onde eu encontrei o apartamento que eu fiquei. Aí aqui, nesse site aqui, tem em português, tem todas as línguas. Vamos deixar português de Portugal. Você consegue procurar aqui, os proprietários anunciam todos os apartamentos, quartos e tudo mais aqui nesse site. Ele é bem bom. E a Itália, eles usam bastante esse site, tá? Os proprietários na Itália usam bastante. Então, entre nesse site Idealista e procure aqui a sua hospedagem. E também vá preparado para pagar os 3 meses de aluguel, seja os 2 meses de calção e 1 mês do aluguel mesmo. É isso, primeiro erro sanado. Vamos para o segundo erro. O segundo erro é você não reservar no site Universitaly. Não reservar o quê? Não fazer o seu cadastro no site Universitaly. O site Universitaly é esse aqui. E esse site, ele é muito importante porque você precisa fazer um cadastro, a sua universidade precisa fazer um cadastro prévio nesse site. Você contata a universidade e fala, ó, meu cadastro já está feito no site Universitaly, a universidade vai fazer. Você vai, assim que a universidade fizer, você vai lá e finaliza o cadastro. Porque quando você chegar no consulado italiano para tirar o visto, eles vão pedir o cadastro nesse site. Se você não tiver, seu visto pode ser negado. A mesma coisa, se você não tiver 15 dias de hospedagem comprovado, seu visto pode ser negado. Também, então, muito importante, reservar no site Universitaly antes de ir pro italiano. Terceiro erro é você chegar e não saber falar o básico do italiano. Olha, quando eu cheguei, antes de chegar na Itália, eu já tinha feito 3 anos de italiano. Eu cheguei lá, eu entendia tudo que eles falavam, mas eu não conseguia verbalizar. Uma, que eu tinha medo do julgamento. E segundo, que eu fui estudando piano. Então, eu tive 3 anos de aula, mas 3 anos de aula com turma, diferente quando você faz sozinho. E eu fui estudando devagarzinho. Quando era só no período letivo, né? Nas férias eu não pegava para estudar. Então, meu aprendizado, ele foi devagarzinho do italiano. Não foi uma coisa muito intensivão. Mas eu sabia as coisas, eu entendi as coisas. Porque quando eu cheguei lá, eu fiz inúmeras visitas com as pessoas. E eu entendi o que os proprietários falavam pra mim. Nas primeiras visitas, eu fiz com meu amigo Jeremias, que ele me acompanhou. Mas minhas últimas visitas, inclusive a visita que eu fechei o apartamento, eu não fiz com ninguém, eu fiz sozinha. E eu fui lá visitar o apartamento com o proprietário. Então ele ia me explicando as regras da casa, como funcionavam as coisas. Eu ia entendendo. Lógico, não era tudo que eu entendia, mas eu entendi o contexto geral. Então, faça aula antes de ir pra Itália. Por quê? Porque você vai chegar, você não vai passar o perrengue, você vai conseguir se comunicar, saber o basiquinho. E isso é bom porque você vai te impulsionar na fluência. Porque eu voltei da Itália fluente no intercâmbio. Mas eu conheci um monte de gente que foi pra Itália sem saber falar italiano e falar, vou aprender no intercâmbio, sem saber falar o básico. E chegou lá, só falava inglês, só fazia amizade com brasileiros. Então não se permitiu fazer amizade com os nativos. Porque que adianta? Você faz um intercâmbio, você tá na Itália, só fala português, inglês, não faz amizade com quem mora lá. Então você não vai ter uma imersão cultural gigante, profunda. Igual eu fiz amizade com nativos. Eu tinha aula em italiano, então eu aconselho você, pegue aula em italiano na faculdade. Faça amizade com nativos para você sentar numa mesa que só tem italiano e você só vai falar italiano naquela mesa. Não tem ninguém que... E se a pessoa quiser falar inglês com você, fala, não, eu quero falar italiano. Eu fazia isso. Não quero falar inglês, eu quero falar italiano, porque eu quero aprender bem o italiano. Então, esse é o meu conselho para
você que tá indo fazer intercâmbio, voltar da Itália falando tudo. O quarto erro é você não reservar um seguro-saúde. O seguro-saúde é muito importante. Sem ele, você não vai conseguir tirar o seu visto italiano. E você tem que reservar pelo menos um seguro-saúde de 30 mil euros. Eu aconselho esse seguro-saúde aqui. Esse seguro-saúde aqui foi muito bom pra mim. Ele resolveu pra mim, ele cobriu todos os meus gastos com remédio, com exames. Não no meu intercâmbio, porque no meu intercâmbio eu não fiquei doente. Eu fiquei doente, assim, pouco e com uma gripe, alguma coisa do tipo, uma sinusite, mas eu tinha um remédio em casa, que eu já tinha trazido do Brasil com receita médica. Agora, na minha cidadania italiana, porque eu fui no intercâmbio 2022, voltei pro Brasil, me formei, depois em 2024 eu fui pra tirar minha cidadania italiana. Na minha cidadania italiana, eu fiquei doente, ter que ir pro hospital. E aí, eu já tinha o Swiss Care desde o intercâmbio, né? Eu fiz o intercâmbio, beleza, não utilizei. Mas na cidadania italiana eu precisei utilizar. E eles me cobriram tudinho. Inclusive, eu até fui na Suíça, eu tava viajando na Suíça, eu precisei usar o hospital da Suíça. Eles não me cobraram nada na hora, mas depois a conta veio. E já nem tinha mais seguro-saúde, porque já tinha acabado o meu período. Mas mesmo assim, o Swiss Care me reembolsou. Por quê? Porque era da data anterior. Na data anterior que eu fiz a consulta, eu tinha um seguro-saúde. E eles me reembolsaram. Então, eu aconselho, não tô ganhando nada, mas ele foi um bom seguro pra mim, seguro-saúde. Então, eu aconselho ele porque ele pra mim, ele resolveu. Eu fui reembolsada todas as vezes, nunca me negaram nada. Último erro. Quinto e último erro, você não ter a comprovação, não levar a comprovação suficiente de pelo menos 500 euros mensais para o consulado italiano. O consulado italiano vai pedir para você 500 euros mensais comprovados, seja em conta bancária, extrato de conta bancária, poupança, investimento, conta corrente. Se você for estudante universitário, os seus pais precisam comprovar isso na conta bancária deles e fazer uma declaração financeira de responsabilidade sobre você. Então, é muito importante você ter no mínimo, 500 euros mensais, né? Aí, calcular em quantos meses você vai ficar na Itália. E esse valor, posso falar pra vocês, gente, esse valor é pouco. Eles são bonzinhos ainda, o pessoal do consulado. Por quê? Quanto você acha que você vai pagar de hospedagem lá na Itália? Eu paguei na época, dava mais ou menos uns 400 euros com as despesas, mas agora tá uns 400 euros de 2025, 2026 pra cá, de só um quarto. Só um quarto você vai pagar aí por volta em Roma, se for em Roma, por volta de uns 400 euros. Então, se você declarar no mínimo uns 500 euros por mês, ainda é pouco. Porque você tem, por exemplo, não só a hospedagem, mas você tem o gás, a energia, a água, você tem despesa com alimentação, você tem despesa com passeio. Como você vai pra Itália, você não vai passear na Itália, né? Você não vai viajar dentro da Itália. Então, você tem que levar em conta tudo isso. Todo esse planejamento financeiro. Então, mais pro consulado, você tem que comprovar no mínimo 500 euros mensais, ok? É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te ajude muito. E que você não passe nenhum desses perrengues aqui que eu mencionei, para que seu visto seja aprovado de primeira e que você consiga se planejar, não só emocionalmente, mas financeiramente, e também se planejar com o idioma para chegar na Itália e não passar perrengue também. E se você precisar de ajuda, né? Eu sou advogada e sou professora de italiano. Eu posso ajudar desde visto de estudante, visto de trabalho, cidadania italiana, a fazer um planejamento, né, pro seu caso, pra gente conquistar o seu objetivo. Eu faço minha primeira reunião inicial para entender qual é o seu objetivo e como a gente pode fazer para conquistá-lo, ok? E ver se é possível conquistá-lo também, né? No caso da cidadania, tem pessoas que têm direito, tem pessoas que não têm direito. É isso. Se você precisar de ajuda, é só me chamar no WhatsApp. Eu acredito que o meu WhatsApp encontra-se na bio, ou no meu Instagram também. Pode me chamar na bio do YouTube, deve ter meu WhatsApp ou o meu Instagram, ok? Gente, muito obrigada. E que se você vai pra Itália, eu espero que seja tudo muito maravilhoso e que seja a melhor experiência da sua vida, que foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida. Um beijo!